Em seu livro Pregação Pura e Simples, o Novo Testamento se refere à pregação usando mais de 60 maneiras diferentes. Dessas, podemos destacar quatro palavras. E considerando essas quatro palavras, a gente vai compreender o que é pregação. Então, a Bíblia usa, como o Stuart Olyott, que é um especialista na pregação, ele escreve em seu livro, ela usa mais de 60 maneiras diferentes para se referir à pregação. Mais de 60 termos, verbos ou substantivos, às vezes, para se referir à pregação. E dentre esses, existem quatro que a gente vai destacar, quatro desses termos que são usados para se referir à pregação do Novo Testamento, e a partir desses termos, nós temos uma definição bíblica. Observe que nós estamos, primeiro, trazendo uma definição bíblica, partindo dos termos que a própria Bíblia usa para se referir à pregação. Então, não é eu que estou apresentando a definição. Nós vamos permitir que a própria Bíblia defina o que é pregação, a partir dos próprios termos que ela utiliza. E dentre esses 60, ou mais de 60, destacado pelo Stuart Olyott, nós separamos quatro aí. O primeiro termo que a Bíblia usa para se referir à pregação é o termo kerusso. Aí é uma transliteração. É o termo grego está transliterado aí como kerusso. Essa expressão é uma das palavras mais importantes do Novo Testamento. E o significado dela, o conceito de kerusso, traz a ideia de alguém que declara uma mensagem como faz um arauto. Ou seja, é alguém que fala no nome de outra pessoa, que transmite a mensagem recebida de outra pessoa. Esse termo, geralmente, ele era usado no mundo antigo para se referir àqueles que eram os porta-vozes dos reis. O que hoje, no mundo moderno, é chamado de embaixador. É aquele que fala em lugar de outro, aquele que traz a mensagem de outra pessoa. Então, naquele contexto, o termo que era usado era esse, que traz a ideia de um arauto, alguém que recebe uma mensagem e precisa transmiti-la com fidelidade, sem alteração, sem modificação, sem acréscimos, sem subtrações, ou seja, entregar a mensagem como ele recebe. Então, a partir desse termo, nós podemos entender que pregação é a transmissão fiel da mensagem recebida do rei. E aqui, é claro, eu estou fazendo uma síntese de tudo que eu escrevi aí, porque nós não temos como ler tudo isso. Então, a pregação ela pode ser definida, primeiro a partir desse verbo, como a transmissão ou a entrega, a proclamação da mensagem que nós recebemos do rei. Pergunto aos irmãos, pergunto apenas para efeito retórico: onde está a mensagem que nós recebemos de Deus? Onde está? Onde está, irmãos? Na Bíblia. Então, a mensagem que nós recebemos do Rei, que é o Senhor, Deus, está na Bíblia. Então, qual é a função da pregação? É proclamar essa mensagem, como um arauto fazia com a mensagem do Rei. Qual é a função do pregador ou da pregação? É transmitir a mensagem do Rei como ela é, sem alterações, sem modificar, sem acrescentar, sem subtrair nada. Ou seja, de forma breve, é pregar a mensagem como ela foi entregue. Ou seja, o objetivo da pregação não é acrescentar algo novo ao que já está revelado. O objetivo da pregação não é alguém chegar e dizer assim: olha, eu vou dizer aos irmãos aqui algo que os irmãos nunca ouviram. Heresia. Geralmente o que vem depois dessa frase aí é uma heresia, né? Todas as vezes que você vê alguém dizendo assim: eu vou trazer algo que os irmãos nunca ouviram, pode contar de certo, que o que vem depois é fruta podre, não vem coisa boa, não vem coisa boa, porque o objetivo da pregação não é esse. O objetivo é pregar a mensagem como ela foi revelada,
como Deus a entregou aos primeiros arautos, que foram os cerca de 40 escritores da Bíblia, e que nos foi confiada como um tesouro e que nós devemos transmitir a outros. Então, a pregação, primeiro, é isso. É essa proclamação da mensagem que nos foi dada por Deus, como está escrita, de forma fiel, sem alterar nada, sem acrescentar, sem subtrair, sem trazer nenhuma novidade, é simplesmente pregar. Irmãos, alguém pode dizer, pastor, então se é só isso, irmãos, no tempo em que a gente está vivendo, essa é a coisa mais difícil de fazer. Essa é a coisa mais difícil. Paz do Senhor Santo. Essa é a coisa mais difícil de fazer. É pregar a Bíblia como ela de fato é. Porque a gente vive um tempo que o povo é ávido por novidades, por mensagens que causem aquela admiração quando é trazida mensagens novas, aquelas interpretações, não é? Alegóricas. Tem um colega que eu estudei com ele, e ele gostava de usar uma expressão escalafobética, né? Ele usava essa expressão, aquelas ilustrações escalafobéticas, cheias que meu Deus, de onde foi que ele tirou isso? Que cara que tem imaginação fértil. Felizmente, é esse tipo de mensagem que, em sua maioria, o mundo evangélico busca. Então, a parte mais difícil hoje, para o pregador, é de fato pregar. Porque ele não vai ter, dificilmente, ele terá apoio, né, da maioria. Porque ele vai simplesmente transmitir o que está escrito, sem nenhum tipo de alteração, do tipo assim, a pessoa, meu Deus, mas eu pensava que ele ia trazer algo novo. Não, ler, explicar e aplicar o texto. Segundo termo que é usado, está aí na página 4, é o termo evangelizo, que é o termo grego que também é usado para pregação no Novo Testamento, que esse é um termo mais conhecido, não é? Que é de onde nós derivamos a palavra evangelizar. Evangelizar. E esse verbo grego significa trazer boas notícias, anunciar boas novas, né? E esse verbo ele é usado constantemente no Novo Testamento. Ele é usado para se referir à mensagem, por exemplo, que foi transmitida pelos anjos quando Cristo nasceu. Eis que trago novas de vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Você vê esse verbo sendo usado nas cartas de Paulo, principalmente em Romanos, quando ele fala sobre evangelizar aqueles que estavam em Roma. Então, o primeiro conceito traz o sentido de proclamar a mensagem recebida do rei de forma fiel. E o segundo conceito traz a ideia de transmitir boas novas. O que é pregar? Pregar é transmitir boas novas. Que boas novas? O Evangelho. Mas aí nós temos uma questão que a gente vai ver mais à frente. Como que eu prego o Evangelho em Levítico? Eu sempre cito Levítico porque é o livro mais difícil da Bíblia, para mim. A minha concepção é o livro mais difícil de pregar. Talvez não seja nem de entender, mas de pregar é o mais difícil. Como que você vai pregar, por exemplo, nos textos em que o Senhor especifica como deveria ser o tratamento de um leproso naquele contexto da época? De uma casa, por exemplo, onde havia fungos. Como que você vai pregar isso e anunciar o Evangelho? Então esse é o desafio da pregação. É pregar o Evangelho, e quando se fala de Evangelho, nós não estamos falando dos 4 Evangelhos, nós estamos falando de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Há um pregador que eu aconselho os irmãos a ouvirem, porque você aprende muito ouvindo ele também, o pastor Jonas Madureira, e que sempre que ele prega, por exemplo, em qualquer livro do Antigo Testamento, ele sempre usa a expressão, abra a sua Bíblia, por exemplo, ele pregando em Gênesis uma vez, ele diz, abra a sua Bíblia no Evangelho de Gênesis, capítulo 12. Porque é o entendimento de que toda a Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento, é Evangelho também. Aponta para um Salvador, aponta para uma esperança. Então, pregar é transmitir boas novas. Em
Emílio Garofalo Neto. Também, exatamente, Emílio Garofalo Neto, que é um presbiteriano, também faz bastante isso. Então, a pregação é essa transmissão das boas novas também. Um outro conceito, um outro termo que é usado para definir pregação, que nós elencamos aí na página 4, é o termo que nós traduzimos como martírio, que é a expressão que está aí na página 4, é o terceiro termo. Esse verbo significa dar testemunho dos fatos. Em outras palavras, ou não é de forma mais simples, o conceito é de ser uma testemunha, é de testemunhar algo, E dentro do Novo Testamento, o sentido de dar testemunho, ele sempre é usado de duas formas. Primeiro, dar testemunho significa, ou é um termo aplicado àqueles que viveram com Cristo e viram ele ressuscitado. Então, aqueles que viram ele ressuscitado eram testemunhas oculares da sua ressurreição. Mas Jesus também disse em Atos 1, verso 8, texto bastante conhecido por nós, que Ele nos daria poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos martírios, testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o conceito de testemunho não é apenas aquele que viu Cristo ressurreto, mas aquele que, a partir da transformação recebida por meio de Cristo, testemunha dessa verdade também. Então, o conceito de pregação também pode ser definido a partir dessa expressão que significa dar testemunho dos fatos. De forma bem básica, testemunhar ou dar testemunho dos fatos, no que diz respeito à pregação, é alguém que prega ou é transmitir a verdade com convicção a tal ponto de estar disposto a morrer por aquilo que prega. Isso é ser um martírio, uma testemunha, é pregar a Bíblia como testemunha, é ter convicção do que se prega, do que se diz, fundamentado, é claro, na Bíblia, na Escritura, a tal ponto de estar disposto a morrer por essa verdade. Será se a gente está disposto, irmãos, de fato, a sermos pregadores? Será se nós estamos dispostas a morrer pela verdade que proclamamos? Ou nós titubeamos diante de qualquer inquirição, pergunta aí, e que coloca a nossa fé em dúvida? Então, pregar é transmitir essa verdade com convicção. Um quarto conceito que está aí na página de número 5, é o conceito didasco, de onde vem a nossa palavra didascalia. É um outro conceito que é usado no Novo Testamento para se referir à pregação. E o significado dessa palavra, que é a palavra didasco, é pronunciar em termos concretos o que a mensagem significa em relação ao viver. Então, a Bíblia usa também esse termo grego para se referir à pregação. E o sentido aqui é de que a pregação é algo objetivo, concreto, e que é aplicado à vida daquele que ouve. Ou seja, a pregação carrega consigo essa didática, esse didasco, que dá a ideia de um ensino. Ou seja, a pregação, a partir desse termo, ela é compreendida também como ensinar. E aqui eu paro, irmãos, e eu vou começar a provocá-los. Porque, geralmente, quando, no meio popular nós fazemos uma distinção que ela parece correta, mas ela não é bíblica. Aliás, não é nem que a distinção não seja válida, é que a forma como nós distinguimos é errada. Deixa eu consertar o que eu estou dizendo. Nós fazemos uma distinção entre pregação e ensino, entre pregador e ensinador. Só que a forma de nós distinguirmos não é bíblica. Quer ver? Geralmente, quando você distingue um pregador,
que geralmente, como que as pessoas, não vou nem dizer os irmãos aqui, mas como que, via de regra, as pessoas definem um pregador? Não é pelo conteúdo, é pela forma como ele fala. Então, se alguém fala um pouco mais, com mais entonação, às vezes mais rápido, não é? Se ele é mais, né, para usar aquele termo nosso, avivalista, então ele é um pregador. Mas se ele fala compassadamente, se ele explica, aí ele não é pregador. Ele é o quê? Ele é um ensinador. E só tem uma coisa acerca dessa definição, irmãos, é que ela está errada. A Bíblia não define pregação e ensino, pregador e ensinador, a partir do modo, mas a partir do conteúdo. A diferença está no conteúdo, a diferença não está no modo como a mensagem é transmitida. Não é porque a pessoa fala alto ou rápido que ela é pregador. E não é porque a pessoa, ou que ali tem uma pregação, não é porque a pessoa fala mais compassado, não é mais lento, e que ali você tem um ensinador. Não é isso que define. O que define pregação e ensino é conteúdo, não é modo, não é forma, não é isso, não é essa a definição bíblica. E por que eu digo isso? Porque dentre os muitos conceitos que é usado na Bíblia para se referir à pregação, um deles é esse. Ensino. E é isso que Paulo fala no texto que a gente leu a Timóteo. Ele diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Aí ele: redargue-as, repreenda-as, exorte-as com toda longanimidade e doutrina. Então ele fala de exortação, ele fala de instar, que dá a ideia de animar, e ele fala de doutrina. E ele está falando de quê? De pregação. De pregação. Então, pregar também é transmitir ensino. O pregador, ele prega enquanto ensina e ensina enquanto prega. Então, a definição, eu repito, de pregação e ensino, pregador e ensinador, não é na forma, é no conteúdo. De forma bem simples e básica para os irmãos entenderem. Pregação: Jesus deseja salvar tua alma. Que é isso? Pregação. Ensino: qual o papel de Jesus na salvação? O que significa salvação? Quais os conceitos que a Bíblia usa sobre salvação? Justificação, reconciliação, redenção, regeneração, perdão, arrependimento. Veja, eu estou explicando uma verdade, a mesma verdade. Então a definição de pregação e ensino, repito, não é quanto ao modo, mas quanto ao conteúdo. Pregar é proclamar a verdade, ensinar é explicá-la. É o que explicar de forma detalhada, é o que geralmente eu não tenho como fazer em um momento de pregação, por exemplo, ao ar livre, né? Onde geralmente as oportunidades elas são mais breves, as mensagens elas precisam ser muito mais objetivas, porque você vai prender a atenção da pessoa pouco tempo com aquilo. Então, a definição de pregação e ensino, repito, para que fique gravado, não é modo, é conteúdo. É isso que define pregador de ensinador. Então não é porque o irmão prega lento, assim, falando mais compassado. Ah, pastor, esse irmão aí não é pregador. Ele é até um ensinador bom, mas pregador não. Isso é bom na EBD. Isso é bom na EBD. Essas categorias, irmãos, que a gente cria, elas só são categorias populares, mas não são bíblicas. Não é? A gente aqui criou esses conceitos, né? É o pregador avivalista, é o pregador do congresso, é o pregador de vigília. Esse ali é o pregador de vigília, aquele é o pregador de congresso, aquele é o pregador de escola dominical. Pregador de plenária. Pregador de plenária, e vai, né? Tem isso. Mas não é bíblico, irmãos. Esses conceitos, essas definições que a gente dá, que a gente não, digo as outras pessoas, né? Eu acredito que ninguém aqui faz isso.
que as pessoas têm sobre o que é pregação, pregador, essas diferenças que são feitas, elas não são bíblicas. Então o que é que a gente viu aqui? Uma definição do que é pregação a partir dos termos que a própria Bíblia usa. E a Bíblia define pregar como ensinar também. Sim, senhor. Pastor Júnior, aqui é mais realmente uma pergunta, uma dúvida. Sim, senhor. Se eu mudo o conteúdo, também não muda a forma de transmitir? Pode mudar, só que não é isso que define, entendeu? Porque, por exemplo, se você vai transmitir um ensino, é claro que você vai precisar falar de forma muito mais compassada, você vai precisar detalhar muito mais as verdades. Então é claro que você vai demandar vai precisar de um tempo maior e, consequentemente, de uma metodologia diferente. E se você vai pregar, né, e até às vezes pela questão do próprio tempo, né, que geralmente é diferente de uma pregação para um momento ali de ensino, você vai usar um método diferente de abordagem. Mas eu repito, irmão, o que nós estamos falando é de definição, é de definição. Porque assim, se eu defino pregação como nesses métodos, então Jesus não era pregador. Porque Jesus pregava da polpa de um barco e pregava sentado. Jesus pregou um dos maiores sermões, o Sermão do Monte, sentado. Então, a gente já excluiria Jesus disso, né? Então, e aí excluir Jesus é alguma coisa. é alguma coisa, né? Então, definição, viu? A definição de pregação e ensino é essa, quanto ao conteúdo e não quanto ao método, a forma, a abordagem, etc, etc. O que é um pregador? Página 6 aí. O que é um pregador? Vimos o que é pregação. E é claro que as definições, elas se chocam, né? Elas se penetram uma na outra, interpenetram, como a gente diz. O que é pregação não vai fugir muito do que é o pregador. A gente precisa ver a pessoa do pregador também. Antes de tudo, é importante lembrarmos que o próprio Deus foi o primeiro pregador, no sentido de que ele falou e a criação veio à existência por meio de sua poderosa palavra. Sua palavra alcançou seus propósitos, pois Deus viu que tudo era bom. Desde o início da Bíblia, percebemos que a pregação ela é atemporal e possui sua origem no céu. E aqui eu estou usando o termo pregador com referência a Deus, no sentido de que o Senhor usou a palavra para criar. Do começo ao fim das Escrituras, a pregação ocorre de diversas maneiras por intermédio de pregadores extraordinários. Os pregadores do período bíblico possuem duas características fundamentais: o chamado e a mensagem. Dentro do contexto bíblico, tanto no que diz respeito ao Antigo Testamento como ao Novo Testamento, os pregadores da Bíblia, eles eram destacados por essas duas características. Eles eram homens chamados por Deus e, consequentemente, vocacionados, e que tinham uma mensagem entregue pelo próprio Deus. Entenda, irmãos, quando a gente fala do Antigo Testamento e do Novo também, e a gente define o que é um pregador a partir desses dois momentos na história bíblica, a gente precisa lembrar de algumas particularidades desses períodos. Antigo Testamento, haviam 3 ministérios, os irmãos sabem, que eram os ministérios básicos, vamos assim dizer, dentro do contexto judaico. Você tinha o rei, que era o monarca, que estava presente ali para governar, era o que a gente poderia chamar que fazia o papel político, né, perante o povo. Você tinha o sacerdote, que era o responsável pelos sacrifícios, pelo culto, pela liturgia dentro do culto hebreu. O sacerdote era responsável por essa liturgia. E aí entenda o culto dentro daqueles moldes
do culto hebreu, que era cerimônias, sacrifícios, etc. E você tinha o profeta, que era alguém chamado por Deus para falar ao povo em nome de Deus. Então, o profeta no Antigo Testamento, o sacerdote também, mas principalmente o profeta, ele é visto como, e aqui eu vou usar essa expressão, que eu acredito que seja a mais simples dos irmãos entenderem, ele era visto como um protótipo do pregador moderno. Ou seja, um pregador naquele contexto, ou os pregadores daquele contexto eram os profetas. Não é a mesma coisa, porque hoje, o que um pregador faz? O pregador ele tem um texto bíblico para ele ler, interpretar e aplicar. O profeta no Antigo Testamento, ele recebia uma mensagem direto da parte de Deus e ele proclamava. É por isso que eu estou dizendo que a gente precisa entender os aspectos de continuidade com relação ao profeta do Antigo Testamento e o pregador moderno, mas também os aspectos de descontinuidade, ou seja, aquilo que continua e aquilo que não continua. Então, com respeito ao pregador no Antigo Testamento, que é representado aí pelo profeta, qual é um aspecto de descontinuidade? É porque no Antigo Testamento, repito, o profeta recebia uma mensagem direto de Deus para proclamar ao povo. E ele falava em nome de Deus nesse sentido. Ele era a boca de Deus nesse sentido. Por que esse aspecto ele é descontinuado no que diz respeito ao pregador moderno? Porque o pregador tem a Bíblia. A mensagem que o pregador deve explicar, entender e explicar para transmitir ao povo é a mensagem da Bíblia. Pastor, você está dizendo que hoje não existe mais profecia? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que as profecias hoje não cumprem mais o mesmo propósito do Antigo Testamento, que eram mensagens inspiradas, vindas da parte de Deus, para serem normativas ao povo. Hoje a profecia, ela acontece, mas a profecia ela é extemporânea, ela é local, ela é específica para uma pessoa, ela não é usada para dirigir o povo de Deus. A profecia que é usada para dirigir a igreja é a Bíblia. Então, todas as vezes que você vê alguém dizendo ser profeta e querendo dirigir a igreja por meio de profecias, esse não é o ministério profético do Novo Testamento. A profecia no Novo Testamento, ela não tem esse propósito de servir como um auxílio para guiar a igreja, para administrar a igreja, para dirigir a igreja. Não, a profecia, eu repito, ela é extemporânea, ela é localizada, ela é específica. A profecia que deve guiar a igreja é a Bíblia. Então, esse aspecto tem descontinuidade, porque o profeta recebia. O pregador hoje lê, interpreta, explica e aplica. Ele não recebe direto a mensagem. Ele lê a mensagem e interpreta para pregar. Então, esse aspecto é descontinuado. Mas no que diz respeito à continuidade, assim como o profeta do Antigo Testamento, ele precisava ouvir a mensagem e transmiti-la fielmente, o pregador do nosso tempo, que eu estou chamando de pregador moderno, né? No sentido de nós aqui que somos pregadores, nós também precisamos ser fiéis à mensagem que recebemos. Pastor João, só a título mesmo de complementar a sua fala, é importante também falar que, embora o pregador moderno não receba direto a revelação, isso não quer dizer que, se ele somente lê, explicar e aplicar é suficiente. Ele não deve descartar a piedade, a busca espiritual. Certeza. Isso é importante. Certeza. Também. Muito bom. Inclusive, porque pode ser que alguém pense isso. Não, você fez uma observação. Eu vou me preparar exatamente, muito válida. Inclusive, há um momento em que a gente coloca aí as questões relacionadas à oração, né? Porque, de fato, você não pode descartar a piedade.
Porque, assim, irmãos, algo que a gente vai ver aqui mais à frente, mas eu já adianto até para usar aqui a fala do colega, que a Bíblia, o texto bíblico, ele só tem um sentido. Um sentido. O texto, ele tem um sentido intencionado pelo autor. Agora, a mensagem, as aplicações, elas são diversas. E é nesse ponto que a piedade entra. Porque a parte do pregador nesse sentido, de entender o texto, diz respeito à compreensão do seu sentido. Só que a pregação não é apenas transmitir o sentido do texto. A pregação é aplicar a verdade. É transmitir a verdade, aplicando-a de tal forma que aquele que me ouve aprenda, cresça, seja edificado e que Deus fale as suas necessidades e a sua realidade. E é exatamente nesse aspecto que a piedade, que a oração entra. Porque se eu apenas leio o texto, interpreto, explico para o povo, mas eu descarto a oração, descarto a piedade, descarto a busca a Deus, eu dei uma aula sobre o texto, mas eu não preguei, eu não transmiti a mensagem. Dei uma aula muito boa, né? Eu faço como o pregador que foi pregar sobre o Salmo 23 e ele passou 1 hora falando sobre as campinas lá por onde as ovelhas pastavam, explicando como era o trabalho do pastor. Quando ele voltou para o texto, o tempo já tinha terminado. Ele não pregou, o povo ficou lá nas campinas do Jordão, perdido lá, sem saber o que Salmo 23 tinha a ver com ele, com quem lhe ouvia, não é? Então, é nesse ponto que entra, com certeza, a piedade, muito bem observado aí pelo colega. Irmão, eu vou dar o intervalo logo, está faltando 5 minutos só, para eu começar de um ponto específico, para a gente não ter nenhum tipo de recorte aí fora do tempo. Então, nós vamos começar aí a partir da página 8, depois do intervalo, para a gente ver agora o que é pregação expositiva, de fato. Tá bom? Marcelo. Nós trouxemos inicialmente uma definição geral, né, do que é pregação. Fica à vontade. Entendendo aí pregação a partir dos próprios termos que a Bíblia se utiliza para falar dela. Entendendo também qual é o papel do pregador, que é transmitir a mensagem de forma fiel, como aquele que recebe de Deus essa mensagem como está escrita e tem esse papel, essa missão de pregar esse texto bíblico, não é? É claro, como bem observou o irmão Marcos, sem deixar de lado o critério da piedade, o aspecto, aliás, da piedade, da oração e tal, né? Agora, a gente vai para a parte de fato que mais interessa, né? Entendermos o que é pregação expositiva, o que é pregar expositivamente. Durante muito tempo, eu ouvi que pregação expositiva era coisa de reformado, né? Era coisa de pregador presbiteriano. E eu quero lembrar os irmãos, e a gente vai ver isso, que toda pregação, ela precisa ser exposição bíblica. Independente do método que se utilize, e aqui a gente vai, pelo menos, falar dos outros dois, que é o método temático, textual, mas a gente vai se focar mais no expositivo. Toda pregação ela precisa de exposição bíblica. Porém, a gente vai ver que a pregar expositivamente, ela se torna mais fácil que eu estou dizendo, não no sentido de que seja menos trabalhoso, mas de que você alcança melhor esse objetivo se você adotar um modelo de pregação expositiva. A gente precisa entender primeiramente essas duas coisas. Toda pregação precisa ser exposição bíblica. Toda pregação, né? Se não é exposição bíblica, não é pregação. Se você não expôs a Bíblia, você não pregou. Se você não explicou a Bíblia, você não pregou. Você simplesmente citou textos fora de contextos e frases de efeito, como a gente viu aqui, você não pregou.
pregação é necessariamente exposição bíblica. Agora, a forma mais fácil, mais objetiva de fazer isso, expor a Bíblia, é adotar um modelo de pregação expositiva, que aí é um modelo de sermão expositivo. Repito, e aqui eu vou bater nisso aqui muitas vezes. Toda pregação é exposição bíblica. Precisa ser, né? Não é, nem sempre é, né? Mas deve ser exposição bíblica. Mas, para pregar expositivamente, o modo mais fácil, mais objetivo, mais simples de fazer isso é adotar um modelo de pregação expositiva, que aí diz respeito ao sermão, a forma como a mensagem é pregada. Então, é desse modelo que nós vamos falar. Nós vamos tocar nos outros, e aqui eu vou, inclusive, apresentar aos irmãos porque nós compreendemos dentro do estudo da pregação que a gente precisa evitar ao máximo determinados modelos de pregação. Não é que a gente não pode usar, mas a gente precisa evitar ao máximo e só fazer quando não tiver outro jeito. Que, por exemplo, o temático, que a gente vai ver lá, que geralmente é o que a gente mais gosta de usar, né? Os 3 passos para isso, 4 passos para aquilo, e 5 atitudes para isso. Então, não é que a gente não possa usar, mas a gente vai ver que a gente precisa evitar ao máximo. E só usar quando for mesmo uma necessidade extrema, né? Então, pregar expositivamente, para pregar expositivamente é preciso, né, primeiramente, ou de forma, como eu posso dizer, você precisa adotar esse modelo de pregação. Não é que, repito, e aqui eu quero ser bastante claro, para que ninguém saia dizendo, o pastor condenou todo mundo que prega do outro jeito. Não. Só que para você pregar, por exemplo, para você expor a Bíblia adotando um modelo diferente desse, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. E você vai acabar pregando expositivamente. Então, vamos ver o que é pregação expositiva. A pregação expositiva não se constitui em um emaranhado de citações de textos bíblicos sem relação contextual nenhuma ou com um com o outro, ou uso de palavras de efeito, jargões evangélicos ou técnicas de manipulação de massa, que eu estou apenas reiterando o que eu já coloquei anteriormente. A pregação expositiva pode ser definida como a leitura, explicação e aplicação do texto bíblico. Deixa eu parar aqui. Toda pregação precisa ser isso: leitura, explicação e aplicação. Ler o texto, explicá-lo e aplicá-lo. Esses são os 3 passos para qualquer pregação. Para qualquer pregação: ler, explicar e aplicar. Você só pregou, e aqui sem colocar nem em questão, em discussão, o modelo de pregação expositiva, mas você só pregou de fato se você leu, explicou e aplicou. Porque a pregação, ela é erguida nesse tripé. Você lê, você explica e você aplica. Se você só leu e explicou, você deu uma aula. Muito boa, joia, parabéns, você não pregou. Se você só aplicou sem explicar, sua pregação ficou deficiente. Ficou deficiente. Se você simplesmente leu o texto e você já aplicou ele, ficou deficiente porque você corre o risco de fazer uma aplicação que foge completamente à intenção do texto. Ou seja, que o texto não foi escrito para falar daquilo, mas você olhou, achou interessante, olha, aí você aplica. Então, se você só aplica sem explicar o texto, sua pregação fica deficiente. Então, é preciso que seja esse tripé. Então, ler, explicar e aplicar. Isso é pregar. Agora, pregar expositivamente exige que seja feito algo mais. E aí nós colocamos do texto bíblico de maneira sequencial, fazendo a devida observação ao contexto histórico, cultural e linguístico que cercam aquela perícope bíblica. Quando a gente fala de perícope, irmão, a gente está falando daquelas seções
que formam o todo em que um texto está inserido. Cada texto bíblico, ele não foi escrito como uma unidade separada. É por isso que, dificilmente, se você pegar apenas um versículo, você vai ser fiel à mensagem do texto. Dificilmente. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a divisão de versículo é algo posterior à escrita do texto. O homem, e aqui me foge o nome do homem, que fez a divisão da Bíblia em versículos, segundo os historiadores, ele fez enquanto ele cavalgava. E alguém até brinca, né, que diz que as divisões de versículo foram dadas de acordo com o tropel do cavalo. Então, é por isso que você encontra quebras assim completamente desorganizadas, né? Então, a Bíblia não foi escrita em versículos. Não foi escrita em versículos. Então, para entender um versículo, é preciso que você tome-o como parte de um todo. Ou uma perícope, que é o parágrafo, ou o livro inteiro, ou a Bíblia inteira. Então, é entender o texto, ou aquela perícope bíblica, a ser pregada dentro do seu contexto. Então, a pregação expositiva, ela tem essa preocupação de entender e de explicar cada texto bíblico dentro do seu contexto. Pastor, quer dizer que outro tipo de pregação não tem? Dificilmente terá. Porque, por exemplo, vamos aqui, para ilustrar. Se você pega, por exemplo, uma palavra como a palavra todos, palavra todos na Bíblia. Pergunta aos irmãos, a palavra todos, ela tem o mesmo sentido em qualquer texto bíblico? Não tem, irmãos. Uma hora a palavra todos vai significar todo mundo. Outra hora a palavra todos vai significar parte de um todo. Outra hora a palavra todos vai se referir a um grupo, ou seja, a todos daquele grupo. Joel 2,28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Todos aí é cada pessoa, sem exceção. Irmãos? Ou é toda pessoa sem distinção? É todos sem exceção? Vamos lá, vamos exercitar a memória hermenêutica aí. É todos sem exceção ou todos sem distinção? Sem exceção é o quê? Cada pessoa. Então não é. Não é todos sem exceção. Porque nem todo mundo recebe o Espírito. Então não é todos sem exceção, é todos sem distinção. E como que a gente sabe que é essa distinção? O contexto. Lá é dito: derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, filhas profetizarão. Vossos jovens, visões. Vossos velhos, veja, ele está falando de jovem, crianças, velhos, servos, servas, ou seja, todo tipo de pessoa, mas não cada pessoa. Perceba que o perigo de se usar um texto de forma isolada é pensar que as expressões significam, é um dos riscos, né? São muitos, mas um dos riscos é pensar que cada expressão tem o mesmo sentido, e não tem. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. O mundo ali é o quê? Planeta? Universo? Pessoas. Porque Cristo não morreu pelo universo, embora o universo será redimido. Seja redimido, né? No final da história, a Bíblia diz que aquele que a criação será liberta do cativeiro da corrupção. Está lá em Romanos 8, como resultado do que Cristo fez. Mas Cristo não morreu para salvar uma Juriti, por exemplo, ou um cavalo. Não, ele morreu para redimir pessoas. Então o mundo ali não é criação como um todo, não é planeta, não é universo. O mundo ali é pessoas. O mundo jaz no maligno. O mundo aí é pessoas? Sim? Não. Sim. Agora a pergunta é: o mundo aí são todas as pessoas? Não.
Porque nem todas as pessoas do mundo já é do maligno. Então veja, palavra, mesma palavra. Em português, em grego, a mesma palavra. Sentido diferente. Dependendo de quê? Do contexto em que a palavra está inserida. Então é por isso que pregar expositivamente é mais fácil. Não entendo o meu mais fácil aqui como menos trabalhoso. Mais fácil no sentido de você, de fato, fazer isso e estar pregando expositivamente é você adotar um modelo em que o texto ele é lido dentro do seu contexto e interpretado não como uma unidade separada, mas como parte de um todo. Parte de uma perícope, ou de um capítulo, ou de um livro por inteiro. Outro exemplo, irmãos, para ilustrar o que eu estou dizendo. Se você pega, por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos, e você vê na epístola de Paulo aos Romanos, ele usando a expressão justificação. Justificação não, fé, que aparece em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Aí você pega o mesmo Paulo escrevendo 1 Timóteo 4,1. Alguns abandonarão a fé. A pergunta é, fé em Romanos 1,17 e fé em 1 Timóteo 4,1 é a mesma coisa? Não é. Porque fé em Romanos 1,17 é o crer, confessar a Cristo. 1 Timóteo 4,1, fé não é crença, é conteúdo. Tanto é que o contexto explica: abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas. Doutrina falsa, fé, doutrina verdadeira. Abandonarão o conteúdo da crença por ouvir uma crença errada, doutrina de demônio. Então, só para ilustrar aqui com esses dois exemplos, a necessidade que a gente tem de pregar obedecendo o contexto. E como é que faz isso? De forma mais fácil, pregando expositivamente como modelo, não apenas entendendo que toda pregação é exposição bíblica, mas adotando um modelo de pregação expositiva, em que você lê o texto e interpreta ele dentro do seu contexto e extrai os ensinos apenas daquele texto, ou a partir daquele texto. Então vamos lá, começamos aí a definir o que é pregação expositiva. Vamos aí para a página 9. Página 9, lá no comecinho. Entre outras coisas já ditas, pregação expositiva é proclamar uma mensagem que extraímos da Escritura por meio de um trabalho árduo, e é árduo, e que transmitimos buscando a glória de Deus em Cristo e o proveito espiritual de nossos ouvintes. Dito de maneira simples e concisa, é o tipo de sermão, veja que eu estou falando agora do método, e não apenas do sentido de que toda pregação é expositiva, é exposição bíblica. É o tipo de sermão que ajuda os ouvintes a entender o significado do texto bíblico e o que Deus quer que façamos à luz do que esse texto ensina. Então, pregar expositivamente é extrair da Escritura o seu sentido, dentro do seu contexto. É um trabalho árduo. Por que é um trabalho árduo? Não apenas porque dá trabalho, mas porque pregar expositivamente lhe forçará, lhe obrigará a pregar em textos que você não pregaria se fosse em outro momento. Quem é dirigente de igreja, de congregação? Tem alguém? Só o senhor? Mas tem muita gente que vai um dia dirigir a igreja. Em nome de Jesus. Não estou profetizando não, é só supondo e crendo. Não é? Vamos supor que um pastor, ele e o dirigente, ele tem por obrigação alimentar o povo com a palavra, né? Aí ele diz assim: olha, quer saber, eu vou pregar sobre, eu vou expor 1 Coríntios, por exemplo. Irmãos, tem texto em 1 Coríntios que a gente só prega se a gente fizer isso, né? Se a gente for seguindo aquela sequência. Porque só para a gente escolher assim, olha, eu vou pregar isso aqui hoje. Ninguém escolhe. Eu disse lá na congregação onde nós servimos ao Senhor, disse: olha, irmãos, tem um texto, eu estou concluindo lá o estudo de Romanos com os irmãos,
Estamos no capítulo 14, eu disse, olha, tem alguns textos em Romanos que eu não pregaria em outro momento. Assim, no sentido de se fosse para eu escolher aquele texto. Eu prego porque está lá. E eu tenho que pregar. Eu não estou pregando Romanos inteiro, então eu vou ter que pregar lá. Vou ter que pregar o capítulo 7. Vou ter que pregar o capítulo 9, o 11, como a gente já fez. Tem que fazer, porque, é como diz o poeta, é a pedra que está no meio do caminho, e no meio do caminho tem a pedra, e eu tenho que passar por ela, não tem como eu me desviar dela, entendeu? Então, pregar expositivamente é um trabalho árduo, não apenas porque seja trabalhoso, no sentido de entender o texto, de preparar a mensagem, de buscar compreender a aplicação, é claro, pela oração, pela busca a Deus, não apenas por isso, mas porque tem textos, tem partes do texto que você será instigado a... Você não pode fugir, você vai ter que falar, porque está ali, entendeu? E talvez em outro momento você não falaria daquilo, então você vai ter que falar, porque está lá no texto, você não pode se desviar, eu vou deixar essa parte aqui, não, você tem que pregar o texto, porque todo texto, repito, está dentro do seu contexto. Então, pregar expositivamente é extrair esse significado, o significado do texto bíblico. E aqui eu coloco novamente o que eu disse a princípio. O significado do texto bíblico, irmãos, de qualquer texto bíblico, ele é apenas um. A Bíblia ela não tem múltiplos sentidos. Ela tem múltiplas aplicações. A forma como por exemplo, uma pessoa que está de barriga cheia, lê o salmo que diz assim: nunca vi um justo a mendigar o pão, e uma pessoa que está com fome, lê esse texto, vai ser diferente, não vai? Vai ser diferente. Então, as aplicações são múltiplas. Agora, o sentido é só um, porque há um sentido pretendido pelo autor, primeiro, é claro, pelo autor, que é o Espírito Santo, mas que esse sentido foi inspirado na escrita do autor humano. Então, pregar expositivamente é buscar entender esse significado, transmitir ao povo, de tal modo que eles entendam o significado do texto e o que esse texto tem a ver com ele. Ou seja, é o que o texto significou para quem o ouviu ou leu lá quando foi escrito, mas o que o texto também significa para mim. E aqui há duas palavras, está funcionando esse céu? Que eu preciso que os irmãos precisar anotar, anote. Vê que isso funciona. Que é essa... Isso aqui não. Vou tentar o outro. Se não der, eu só dito aí para os irmãos. Vai dar. Eu não escrevo muito bem quadro, viu, irmão? Então me perdoe. Essas duas palavrinhas aí. Opa! As duas palavras são essas duas palavras aí. Palavra significado e significação. O que é o significado? O significado é o sentido do texto. E o texto não pode significar algo diferente para mim, para nós aqui, para o ouvinte moderno, do que significou para o leitor antigo. Por quê? Porque os primeiros receptores do texto não fomos nós. Paulo não escreveu pensando em nós. Eu vou escrever esse texto aqui, porque lá um dia os irmãos lá em Paulo Ramos vão ler esse texto. Não pensar, ele não estava pensando na gente. Então ele escreveu tendo um sentido. E esse sentido do texto é o que nós chamamos de significado.
E esse texto não pode ter um significado hoje diferente do que teve para o leitor antigo. Não pode ter hoje um sentido diferente. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita para nós primeiro. Então, o significado do texto é o que significou para eles lá. É o sentido de quem leu primeiro. É nesse ponto que entra, no caso do pregador, aquilo que o pastor John Stott, ele chamava, uma ilustração que ele usava, ele dizia que o pregador, ele é um construtor de pontes. Um construtor de pontes. Nós temos o mundo antigo, o texto antigo, e nós temos o ouvinte moderno. Então, qual é o papel do pregador? É fazer a ponte. Porque existe um abismo no meio. Tem um abismo, e é grande, viu, irmão? E o abismo é grande. É temporal. Tem um abismo temporal, porque o último livro da Bíblia foi escrito há quase 2000 anos atrás, que é Apocalipse. Quase 2000 anos atrás, cerca do ano 98, 97, 98 depois de Cristo. Então, quase 2000 anos, o último texto foi escrito. Tem um abismo temporal, tem um abismo linguístico, porque a Bíblia foi escrita em línguas que hoje são mortas. O grego e o hebraico bíblico é uma língua que não é mais falada. Ah, pastor, mas os judeus lá não falam hebraico? Falam nas sinagogas. Mas o hebraico moderno é o hebraico bíblico. O grego moderno não é o grego bíblico. Então nós temos um abismo temporal, linguístico, cultural. Cultural, porque a Bíblia foi escrita em uma cultura que se perdeu no tempo. O que a gente tem são informações, muitas delas imprecisas, mas a gente perdeu no tempo aquele contexto cultural da época. O que nós temos são informações que nos auxiliam no entendimento de muita coisa. Então você tem um abismo temporal, linguístico, cultural, e você tem um pior ainda, pior não, mais forte, né? Que é o abismo espiritual. A Bíblia é um livro divino, ele é humano, foi escrito por homens, mas a Bíblia é um livro divino, né? Ou seja, a Bíblia não é um livro comum, é um livro inspirado por Deus. Então você tem o significado, você tem, que é o que o leitor antigo, você tem esse abismo, e é grande, temporal, linguístico, cultural, espiritual, entendeu? Autoral, humanamente, porque, tipo, se o Marcos escreve um livro, aí rapaz, não entendi o que é que o Marcos, eu vou ligar aqui para ele. Esse senhor me explica o que foi que tu quis dizer aqui. Não tem como eu ligar para Paulo. Paulo, o que foi que tu quis dizer quando tu disse assim, aqueles que se batizam pelos mortos, Paulo? Espinho na carne. Espinho na carne. O que é que tu estava querendo dizer? Não tem como. Então você tem um abismo entre o que o texto significou para o leitor antigo, e aí você tem agora a significação, que é o que o ouvinte moderno, o que o texto significa para o ouvinte moderno. Então, como que eu transponho aqui esse abismo? Eu construo a ponte entre esse abismo, entre o mundo antigo e o ouvinte moderno. Como que eu faço isso? Aí é que é o trabalho. Você vai ler, você vai interpretar, você vai estudar o texto dentro do seu contexto cultural. Pastor, isso é o bicho de sete cabeças. Não é, irmãos. Porque, entenda uma coisa, existem textos que só uma lida no contexto imediato dele já lhe livra de muitos erros. Eu lembro, irmãos, aqui, só para título de higiene mental nosso, que eu ouvi um pregador uma vez pregando, aí o tema dele, quando ele anunciou o tema, são aqueles temas espetaculares, né? O tema dele era mudando a correnteza. Eu digo, olha que mensagem. Fui ouvir, né? Aí ele leu Êxodo capítulo 2, que é o momento em que Moisés é colocado lá no cestinho, né? Tal. Qual é o tema da mensagem, pastor? Mudando a correnteza. Foi esse o tema.
Aí ele foi lá, aí começou, meus irmãos, aí contou toda aquela história, né, dos filhos de Israel foram escravizados e tal, e chegou nesse ponto, ele disse, imagine, meus irmãos, a mãe de Moisés, a irmã Joquebede, pegando aquela criancinha, colocando dentro daquele cesto. Aí ele fez a ilustração, que era o ponto da mensagem, era o anzol da mensagem, era o ápice. Ele disse assim, imagine, meus irmãos, imagine comigo, uma princesa se banharia, olhe bem como ele costurou as coisas, né? Uma princesa, você acha que uma princesa se banharia em uma água que ficasse abaixo do local onde os escravos trabalhavam? Todo mundo, não! A multidão respondeu. Então ela se banharia onde? Acima. Aí o povo já começou a pegar. Entenderam o mistério? Tem pregador que é assim, né? Entenderam o mistério? Ele não está entendendo. Ele pergunta o povo. Entenderam o mistério? Aí ele diz, imagine a irmã Miriam, a Joquebede, pegando a criancinha e colocando dentro do rio. E aí, meus irmãos, olha a correnteza. O rio não desce? Ele disse, o rio não desce. Aí todo mundo, sim, a princesa nunca se banharia abaixo do local dos escravos. Não, então ela estava acima. Agora imagine essa arquinha com essa criança que ao invés de descer, subiu a correnteza. Aí ele começou a aplicar. Deus vai mudar a correnteza. Deus vai mudar a correnteza. Deus vai lhe fazer. Ai, minha amiga, aí o povo já está. É engraçado, mas é sério. É engraçado, mas é sério. Aí só tem um problema, irmãos. Ele não leu o texto. Ele não leu o texto direito. Porque se ele tivesse só lido o texto, ou então ele leu, mas ele viu que ia colar mesmo o que ele estava dizendo, né? Porque a Bíblia, ela é tão clara, porque ela diz assim, que Moisés foi colocado, a cestinha, entre os juncos. Não foi colocado na correnteza do rio. Entre os juncos. Miriam, possivelmente a mãe, sabia onde a princesa geralmente descia. E a Bíblia diz que ela colocou a cestinha entre os juncos. Pode ler Êxodo 2 depois, não lê agora não. Mas está lá. Colocou entre os juncos. E aí o texto segue e diz que a princesa desceu e viu a criança onde? Entre os juncos, no mesmo lugar. E eu, meu Deus, por que ele não leu o texto? Não é, irmão? Ou então se ele leu, ele pensou que ia funcionar bem, ia colar. Com certeza, né? Eu acabo de assistir o desenho da Record, talvez. O desenho, a novela, né? Então, irmãos, às vezes, só para ilustrar com isso, como o Marcos diz, que é engraçado, mas é sério, que às vezes só uma lida no próprio contexto já lhe livra de fazer esse tipo de espetáculo que não tem nada a ver com o texto. E aí ele cometeu dois erros graves quanto à pregação, que é um erro de interpretação, porque o texto não está falando disso aí, e consequentemente o erro de interpretação desembocou no erro de aplicação grave, que é quando você simplesmente lê um texto e você começa a fazer aplicações que não tem nada a ver com o sentido original dele. Ainda que fosse, só para concluir, ainda que vamos supor que a criança tivesse sido colocada na correnteza, e ainda que tivesse subido, vamos lá, ainda que tivesse sido colocada, e ainda que a arquinha tivesse subido, porque Deus pode fazer, né? Pode, vamos supor que tivesse, mas a pergunta é, o texto foi escrito para dizer que o mesmo Deus que muda a correnteza vai mudar o meu problema, vai me fazer subir? É para isso que Moisés escreveu? Ou ele está só relatando uma história? Ainda que fosse, tudo isso aqui fosse verdade que ele disse, né, que não é, mas a questão é, o sentido era esse? A intenção de Moisés era essa? Não. O erro permaneceria. Porque tudo ali, já que eu passo a falar, tudo ali é escrito para mostrar uma única coisa.
é a providência soberana de Deus na preparação daquele que seria o Redentor de Israel, Moisés. Deus, em sua providência, cuidando de Moisés quando criança, impedindo que ele fosse morto pelas garras do imperador, do faraó. Algo que se parece um pouquinho, né, com a história de alguém lá na frente que também foi protegido. Onde? No Egito, para não morrer, porque ele seria o Redentor, não de Israel, mas da humanidade. Glória a Deus. Tem que pregar isso, irmão. Entendeu? Então, é difícil? Não é. Você tem que ler o texto com cuidado e entendendo ele no seu contexto geral, para onde ele aponta, e não ler assim como se fosse um texto à parte do todo e que não tivesse nada a ver com o restante do livro ou o restante da Bíblia. Senhor. Não, mas só complementando na parte que você falou de pegar um texto e extrair algo que não é o que o texto quer transmitir e querendo não passar a sensação, mas é totalmente diferente. Há um certo subsídio que eu assisti da DVD, o ministro do ensino trimestre vai falar de juízes, que ele fala que o livro de Juízes ele não deve ser lido como um livro histórico. E muitos fazem isso, de pegar a história de Sansão, em cima da história de Sansão, aplicar uma pregação temática que Deus vai pegar a pessoa e vai levar... Um livro doutrinário, né, nesse sentido de princípio. Deve ser pregado e lido como um livro de desobediência, que o povo desobedeceu, que está lá em Deuteronômio, que era para expulsar o povo, e na verdade fizeram o contrário, fizeram foi conviver com o povo. E aí constrói toda não uma história de guerreiro, mas uma história de um povo que viveu... Desobedeceu. Sofrendo. Exatamente. Se você pega, por exemplo, só para dar um exemplo parecido com esse aí, que é o erro de você entender por que os textos eles estão organizados como eles estão na Bíblia. Se você pega João, por exemplo, capítulo 1 de João começa com Cristo lá na eternidade. No princípio era o Verbo, estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por Ele, se Ele lá foi feito, se fez. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. A palavra habitar ali em João 14 é a palavra tabernaculou-se. Ou seja, Ele veio habitar, Ele é o nosso tabernáculo. Aí você vê que no capítulo 1 João fala isso. Aí de forma proposital no capítulo 2, ele coloca Jesus dizendo que eles iriam derrubar o templo e ele iria reconstruí-lo 3 dias depois. Por que João escolhe exatamente essa história? Porque João está querendo mostrar exatamente que esse tabernáculo que Cristo veio ser, ele é o nosso tabernáculo, ele é superior àquele templo que está no capítulo 2. Então observe que tudo na Bíblia precisa ser lido dentro do seu contexto geral. É o caso de Juízes, é o caso de Ruth, que está ali para mostrar exatamente isso. Percebe como a desobediência, onde é que a desobediência leva? Mas ao mesmo tempo, em meio à desobediência, como que Deus é tão gracioso a ponto de fazer uma moabita se tornar uma ancestral do Redentor, lá na frente. Então, tudo na Bíblia, irmãos, é o que eu venho dizendo, não pode ser lido, nada na Bíblia, aliás, pode ser lido como uma unidade separada. Tudo faz parte de uma história que está sendo escrita e que tem relação com o seu contexto imediato, mas com o contexto geral das Escrituras. Aponta para o fim, para a consumação. Aponta sobretudo para Jesus, né? Aponta para Cristo. Então a gente precisa perceber isso. E a pregação, ela faz isso. Esse modelo de pregação tem o propósito de extrair do texto bíblico o seu significado intencionado pelo autor, nós já colocamos aí. Pregar expositivamente, estou ainda na página 9. Portanto, ler o texto bíblico e perguntar primeiramente o que aquele texto significou para os seus primeiros leitores, o que eu coloquei aqui. E aí eu lembro, né, que o pregador ele é um construtor de pontes. E a pregação expositiva, o último parágrafo aí da página 9, para concluir esse ponto.
A pregação expositiva é aquela onde o pregador se torna mais consciente de que foi chamado por Deus a fim de entregar a mensagem de Deus, ou seja, ele é um embaixador de Cristo, um porta-voz de Deus e de Cristo. A pregação expositiva, quando devidamente compreendida, produz mudança na vida daquele que ouve, de tal forma que ele não é mais a mesma pessoa. Na pregação expositiva, o pregador tem a missão de ser fiel a tudo que o Senhor de fato disse em sua palavra, não baseando a sua mensagem nos sentimentos e emoções, e sim, sobretudo, na boa exegese, que é a arte de interpretar a Bíblia. Então, na pregação expositiva, o pregador, ele se preocupa em basear a sua mensagem naquilo que o texto revela. Não há como, por exemplo, na pregação expositiva, a pessoa impor a ela um tema. É o próprio texto que diz o que você tem que pregar. Não é você que diz o que você tem que pregar. Eu lembro, e aqui eu vou citar o exemplo para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo, quando eu expus o capítulo 9 de Romanos, né? Inclusive tem lá no YouTube, se os irmãos quiserem acompanhar, pode acessar o canal que a gente tem lá. Palavra Central, o nome do canal. Era um outro nome, aí mudaram lá, porque o YouTube não permitiu usar o outro nome, porque já tinha muito. Né? E aí eu expus o capítulo 9 de Romanos. E eu comecei dizendo o seguinte: irmãos, nós não podemos fazer uma leitura sistemática do capítulo 9 de Romanos, que é o que os calvinistas fazem e os arminianos também. É tentar ler em Romanos 9 um dogma. Mas Romanos 9 fala de quê? É de eleição, para salvação? É de uma escolha incondicional ou não? Ou fala de nações? Paulo não escreveu, tendo em mente esses debates. Não é nem teologia sistemática naquele tempo. Ali não é uma teologia sistemática. Eu digo, você tem que ler Romanos 9 como ele próprio quer ser entendido. Sem se preocupar se o que o texto diz vai parecer com essa posição ou com aquela. Você tem que ser fiel à Bíblia. E ser fiel ao texto bíblico significa exatamente isso. É pregar o texto, ainda que o texto confronte, às vezes, convicções que são historicamente, às vezes, nossas, são da igreja, são minhas. Mas se eu me pretendo expor o texto bíblico, eu preciso estar disposto a ser confrontado, mudado em muito do que eu penso. Porque não sou eu que vou impor ao texto, é o texto que vai dizer o que eu tenho que pregar. Então, a pregação expositiva não se baseia em sentimentos, emoções, dogmas. Não, ela se baseia no texto bíblico. É claro que o texto corretamente interpretado, em algum momento vai se tocar com o dogma que a igreja defende. O que é dogma, pastor? Dogma são aquelas doutrinas que a igreja professa na sua confissão de fé. Esse que a gente chama de dogma. É aquilo que não é próprio de toda a cristandade, é próprio de uma igreja, de uma denominação. Isso é o que a gente chama de dogma. Então, hora por outra, a doutrina, o texto vai se tocar com o dogma, mas vai ter momento que você vai ter que ser confrontado pelo texto. E aí você vai ter que se render ao texto, ainda que o texto contradiga o que você pensa, ou que a sua igreja pensa. É por isso que eu disse, irmãos, que pregar expositivamente é um trabalho árduo e é difícil nesse sentido. A palavra de Deus não cabe dentro de uma bolha. Não cabe dentro de uma bolha, não cabe dentro de um sistema doutrinário, não cabe dentro de uma confissão de fé, ela não cabe aí. Só para provocar os irmãos, eu vou provocar. Porque nós estamos num curso de teologia. Eu posso, diretor? Posso, vamos lá. O que a nossa igreja, o dogma da nossa igreja diz respeito ao batismo com o Espírito Santo? Que ele é evidenciado pelo falar em línguas, não é isso? Que a gente crê, que a gente professa, que a gente defende. A pergunta é, e é que eu vou perguntar para provocá-los, eu não vou responder.
É só para você pensar como às vezes a Bíblia não cabe dentro de um sistema. Antes de eu dizer, me permita dizer algo. Eu creio nisso, viu? Eu creio que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por línguas. É isso que eu creio. Mas eu entendo que o texto bíblico não cabe dentro de um sistema. E o sistema seria o quê? Eu dizer taxativamente, incondicionalmente, em qualquer contexto, que se alguém não falou em línguas, ele não é batizado. Mas a Bíblia não cabe dentro dessa bolha, como o senhor usou a expressão. Ela não cabe dentro de um sistema. Porque aí você tem textos bíblicos em que pessoas foram cheias do Espírito em Atos e não falaram em línguas. Você não vê Paulo, em suas cartas, determinando que o batismo com o Espírito é evidenciado por línguas. Por isso que eu estou dizendo que a gente não pode encaixar a Bíblia dentro de um sistema. O sistema deve servir à Bíblia e não o contrário. Então, quando eu prego, e prego expositivamente, eu preciso estar disposto a ser desafiado pelo que a Bíblia diz. É por isso, irmãos, eu repito, que é difícil. Irmão Marcos, eu que é dirigente. Você chegar lá e dizer, olha, irmãos, eu vou pregar vou expor o Evangelho de Mateus. Só que vai ter um momento que você vai chegar num texto em que Jesus condena o divórcio. Como você vai fazer? Você vai fugir do texto, pelos irmãos que lá talvez se divorciaram sem a razão bíblica que é dada? Ou você vai pregar o texto? Você vai ter que pregar. Você vai ter que pregar. Você não vai poder fugir do texto. Deixa eu me desviar desse texto aqui, porque tem um irmão ali que pode não gostar do que eu vou dizer. Vou pregar quando eu vier. Então, pregar expositivamente nos desafia a ser fiel ao sentido do texto. Não ao que eu penso. Não ao que a minha igreja pensa. E aqui, entenda, irmão, não estou falando de anarquia, de você se voltar contra dogma. Não é isso. Eu repito, eu sou pastor e subscrevo a minha declaração de fé da minha igreja. Mas eu sei que a Bíblia é superior a ela. Isso. E onde a Bíblia falar diferente dela, eu vou crer na Bíblia, não nela. Embora eu subscreva ela. Mas a minha fidelidade maior é o que a Escritura diz. A pregação expositiva é em comparação com outros modelos de pregação. Está aí na página 10. Página 10. A pregação expositiva em comparação com outros modelos de pregação. A gente tem muitos modelos, né? Tem um biográfico, que é um modelo de pregação também, que é quando você expõe a história de um personagem bíblico, e esse é um dos mais perigosos, irmãos. É um dos sermões mais perigosos, porque você é tentado a fazer aplicações moralistas do texto. Aplicações moralistas, um sermão biográfico. Tipo, você vai pegar a história de Davi, por exemplo. Aí você vai pegar um sermão biográfico sobre a história de Davi. Você é tentado a fazer aplicações moralistas que não tem nada a ver. Ou seja, tem coisas que dizem respeito a Davi e que eu não posso aplicá-las à igreja. Entendeu? Você vai ser tentado a ou fazer isso, ou abrir concessões. Só para você ter uma ideia, na história de Davi, em 2 Samuel 12, quando Deus o confronta acerca do pecado com Betseba. E lá é dito que Davi tinha mulheres, né? Outras mulheres. Mas quem foi que deu as mulheres? É dito lá, foi Deus. Lá é dito que foi Deus que deu. Percebe o perigo de alguém pegar um texto dessa forma, de forma despretensiosa? Para justificar uma prática. Entendeu? Então, por isso que não é que é errado, mas você vai ter que tomar muito cuidado
a expor textos biográficos. Tem até um exemplo disso, o ministro Flávio Dino falando a respeito da Bíblia, de várias mulheres. Isso, da poligamia, essas coisas. O Mendonça cortou ele. Fala dos problemas que eles tiveram por causa disso, né? Pois é. E eu acho um grande perigo também, pastor, além desse, e é uma consequência do moralismo, é esquecer de Cristo na mensagem. Exatamente, tem isso também. É a ênfase exagerada no personagem. No indivíduo, no personagem. Esquecer da ponte para Cristo. Exatamente, esquecer de Cristo. Eu lembro, eu estou aqui no início da aula, o Emílio Garófalo, que é um pregador presbiteriano, e eu lembro de uma mensagem, se os irmãos quiserem procurar no YouTube, você pode, acho que vai encontrar, é uma mensagem que ele prega sobre Sansão. Eu não me recordo aqui o tema da mensagem, mas que, como eu conheço ele, eu sei que ele sempre tem esse cuidado, né, de aplicar o texto a Cristo, porque a Bíblia foi escrita para revelar Cristo. Eu digo, onde é que ele vai achar Cristo nesse texto mesmo? Para onde é que ele vai apontar? Ai, meu irmão, é um negócio tão belo assim. Quando o rei permite que sangremos. Não, essa é sobre 1 Samuel 5. É sobre Sansão. Você bota Sansão, acho que você acha, né? Sim. Emílio Garófalo, Sansão. E aí ele mostra exatamente isso. E onde é que Cristo está no texto de Sansão? A Bíblia diz que Sansão matou mais em sua morte do que em sua vida. Sansão morreu de braços abertos. Não é que ele é um tipo de Cristo, mas é que o texto está nos apontando para algo maior. Entendeu? O texto nunca é sobre o personagem. Sempre o texto é sobre aquele para quem a Bíblia sempre aponta: Cristo. Então, o sermão biográfico. Porém, dos vários modelos que a gente tem, os 3 mais conhecidos e mais usados são esses aí: o temático, o textual e o expositivo. Aí você tem o temático. O que é o sermão temático? A pregação temática, o modelo de pregação temática, que é também chamado de tópico, né? Que é dividido por tópicos, né? Ele não necessariamente começa com um texto, começa com um tema. Aí já está errado. O erro já começa aí, porque não é o texto que determina o tema, é o pregador. O pregador determina o tema, e aí ele vai em busca do texto. Então, o modelo de pregação temática, que é o modelo mais conhecido, e eu não sei se pela facilidade, né, de se preparar, mas é o mais usado. É o modelo de pregação que parte do tema para textos bíblicos. Então a pessoa tem um tema. A pessoa toma um tema. E a partir daquele tema, a pessoa começa a estabelecer os tópicos e vai em busca dos textos. E aí, inclusive, eu ilustro aí, né? Por exemplo, aí, 3 passos para a salvação. Eu coloquei que é bem simples, só para ilustrar, né? Aí você vai lá, tem ouvir a palavra, aí você vai lá em busca dos textos que falam sobre ouvir a palavra. Aí, crer, você vai em busca dos textos, se arrepender e confessar e tal. Então é mais ou menos isso, aqui de forma bem tosca, mas a definição é essa, né? De sermão temático. Pastor, o senhor está dizendo que esse modo de pregar é errado? Não estou dizendo que é errado. Mas eu entendendo o que é pregação, que nós precisamos evitá-lo ao máximo. Porque ele traz consigo alguns perigos. Eu não tive como colocar na apostila, porque ia ficar muito extensa. Mas por que a gente precisa evitar esse modelo de pregação? Eu não estou dizendo que é errado você pregar, mas você precisa evitar ao máximo. Ao máximo. Porque ele traz consigo alguns riscos, irmãos, que são muito perigosos para o pregador que deseja ser fiel a Deus e à palavra. O primeiro risco é porque, ao pregar tematicamente, você acaba, muitas vezes, tirando os textos do seu contexto. Você vai citando textos, aí você cita um versículo, e você retira aquele texto do seu contexto.
Então não é a sua mensagem, não é o texto que está não é a sua mensagem, aliás, que está sendo entendida à luz do texto. É o texto que está sendo usado para confirmar a sua mensagem. Você retira ele do contexto. Você pega lá, precisa ouvir a palavra. Aí você pega tudo que vai lá no como é que chama aqueles livros? Concordância bíblica, que tem lá, ouvir a palavra. Aí você vai lá, busca uns 3, 4 textos e coloca lá. Aí cita aqueles textos. Mas muitas vezes aqueles textos não têm relação contextual nenhuma um com o outro. Foram textos escritos em momentos diferentes, com propósitos diferentes, embora esteja a palavra ouvir a palavra lá, de alguma forma. Então é arriscado, porque você tira o texto do seu contexto. Segundo risco, pode levar o pregador a impor suas ideias sobre o texto. A pregação, como eu já disse, é você extrair do texto o sentido, não é você impor ao texto um sentido. E na pregação temática, via de regra, o que você tem é uma imposição, porque você estabelece um tópico e você vai em busca de um texto que confirme o que você colocou. Mas quem disse que aquilo que você propõe no tema e a forma como você desenvolve os tópicos é o que de fato a Bíblia diz sobre aquilo que você está tratando? O mais correto não seria desenvolver a partir do próprio texto? Tomar os textos bíblicos, tomar um capítulo, tomar um parágrafo ali de uma carta ou do Evangelho e a partir daquilo você desenvolver a sua mensagem? Porque no temático o problema é esse: você começa a impor aos textos sentido, você corre o risco de ser superficial, porque você vai estabelecer os tópicos, aí você vai citar o texto, você não tem tempo para explicá-lo, você vai só citar o texto, você não vai explicar aquele texto, você não vai tomar tempo com aquele texto. Pastor, mas pastor, a vida é muito curta para eu passar a vida inteira pregando num livro, pastor, passar o ano inteiro pregando num capítulo da Bíblia. E quem diz que o único pregador que tem na vida é você? Ah, pastor, mas eu preciso falar as necessidades da igreja. Deus é soberano para usar a Bíblia interpretada no seu sentido, dentro do seu contexto, para falar as necessidades da sua igreja. Um dos maiores pregadores que já houve na história da igreja, depois de Spurgeon, que é Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones pregou cerca de 10 anos, só em Romanos. Domingo após domingo. Domingo após domingo. Eu tenho lá em casa as compilações só do capítulo 9. São mais de 400 páginas. A compilação do que ele pregou só no capítulo 9. Ele pregou 8, 9 anos em Efésios. Ele pregou cerca de 73 sermões em Atos. Cerca de 25 sermões no Salmo 73. Porque a Bíblia, irmãos, é um poço, a nossa corda é curta e a água não se acaba. Então essa de, não pastor, é porque a vida é curta, eu tenho que pregar sobre tudo na Bíblia. Não se preocupe em pregar um texto, um livro, estude aquele livro, estude aquele texto. Se preciso for, pregue 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Quem disse que a gente não pode pregar 3, 4 vezes? O mesmo texto, às vezes a mesma estrutura, mas o Senhor que é soberano e fala, a igreja falará de forma específica em cada ocasião. Eu já preguei, tem textos da Bíblia que eu já preguei 5, 6 vezes. Eu usei a mesma estrutura, fui acrescentando uma coisa ou outra, alargando mais a pesquisa, mas em cada ocasião Deus me levou para uma aplicação diferente. O mesmo sentido, o mesmo texto, a mesma estrutura, mas a aplicação diversa.
Porque quem faz isso é Deus, irmãos. Não somos nós. O nosso trabalho é esse aqui: preparar, estudar, pesquisar. Mas quem se encarrega de falar ao coração é Deus, é o Espírito Santo, que é soberano e que inspirou a Escritura. Agora, o que você não pode fazer é usar a desculpa da falsa piedade. Porque tem gente que usa a piedade para esconder a preguiça. Você diz assim: não vou estudar não, porque meu negócio é ler, e na hora lá o manto desenrola. Não é assim. Você lê, você entende, você explica e você confia que é o Espírito que faz isso, que aplica ao coração. Então por que a gente precisa evitar o temático? Por essa razão, por essas razões. Porque a gente corre de ser superficial. Eu repito, irmãos, eu não quero desanimá-los, se alguém aqui sempre usa ou já usou. Vai dizer assim: pastor, quer dizer agora que não, eu tenho que abandonar? Não, mas você precisa evitar. Você precisa se focar em estudar um texto, se aprofundar nele para que você transmita ele. Com clareza. Para que o povo entenda. Faça um exercício. E chegue para um irmão e diz assim: irmão, você entende melhor quando o pastor Wellington ou qualquer outro pastor, ele pega um texto ali e ele explica parte por parte, ponto a ponto. Ou quando o pregador vem, aí ele lê um texto, aí vai para cá, vai para ali, vai para frente, volta para trás, faz aquela... Quando é que você entende melhor a mensagem? Com certeza, e aqui eu digo sem sombra de dúvida, que é quando você explica o texto, porque você está ensinando o povo a ler o texto. Você está ensinando o povo a ler e interpretar o texto. No momento que você prega dessa forma, você está ensinando o povo a ler e interpretar o texto também. O pastor Hernandes, ele é até meio rigoroso nesse aspecto aí. Ele diz que um dos termômetros que ele utiliza para medir a saúde espiritual da igreja é quando ele chega para pregar e o povo fecha a Bíblia na hora que termina de ler o texto. Lá na congregação, eu sempre digo assim: irmãos, abra a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta e não confie num pregador que manda você fechar a Bíblia. Lê o texto, irmão, fecha a Bíblia, porque agora o negócio vai... Não, mantenha a Bíblia aberta. A sua função como pregador é guiar o povo pela Bíblia. Mais importante, aí o pastor Hernandes cita também algo que ele diz assim, que tem pregador que lê o texto de forma tão atabalhoada, tão atrapalhada, tão apressada, que parece que o que ele vai dizer depois é mais importante do que o texto. Se ele pudesse pular, né? Para ele o texto é só um detalhe. E o texto é a essência. O exemplo de Esdras. Isso. Viu? Esdras leu o texto e o texto fez. Esdras Neemias capítulo 8. Esdras abriu o livro da lei, diante do povo, leu da alva até o meio-dia, e o povo chorou, se arrependeu, confessou seus pecados. Aí depois o que ele fez? Aí ele distribuiu os obreiros, né? Fez a escola dominical. Distribuiu um ali, um grupo ali, e eles começaram a explicar o texto para cada irmão. E os irmãos voltaram alegres. Por que eles voltaram alegres? Lá diz, porque eles entenderam o que foi lido. Irmãos, é tão bom quando o povo entende a mensagem, entende a Bíblia. Entender é melhor do que chorar. Com certeza. Você não vê na Bíblia promessa para o povo do eu sinto, sempre é eu sei, né? Eu sei em quem tenho crido. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos Ele com quanto? Sabei que o Senhor é Deus. Sabei. A alegria deve estar presente,
mas o entendimento deve reinar. Eu preciso compreender, porque é compreendendo a palavra que eu sou edificado, que eu sou fortalecido, que eu sou aperfeiçoado, que eu me torno um crente melhor, um obreiro melhor, um irmão melhor, um pai melhor, um filho melhor, entendendo a Bíblia. As emoções, elas não podem ser descartadas, agora elas não podem reinar. O entendimento reina, deve reinar no coração. Então, evite. O outro modelo é o modelo textual, que é parecido com o modelo de pregação expositiva, mas geralmente a pregação textual, ela divide um versículo em diversos blocos. E é bom, por um lado, mas tem um risco, que é o risco de isolar o texto do todo. É menos danoso do que o temático, porque você vai usar um texto, né? Você vai pegar aquele texto e você vai dividir aquele versículo em diversas partes. João 3,16 por aí. Isso, exatamente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você dividir, não há problema. Precisa ter cuidado, precisa, porque senão você acaba deslocando o texto do seu contexto geral. Mas é um modo válido. Agora, a forma mais prática de se pregar expositivamente é adotar o modelo de pregação expositiva. Nós colocamos aí, por sua vez, o modelo de pregação expositiva, por sua vez, embora trate de temas, como é o caso do sermão temático, e tenha uma estrutura parecida com o textual, porque você pode colocar um tema. A diferença é que o tema vai ser comandado pelo texto. Não é você que vai comandar o tema. Você não vai impor um tema. Na verdade, na homilética, toda mensagem precisa ter um tema. Precisa de um tema, né? A diferença é que no sermão expositivo, o que vai determinar o tema é o texto. É o texto bíblico. É ele que vai dizer sobre o que você tem que pregar. Então, ele usa uma estrutura parecida com o textual também, porque divide aí o texto por partes, mas ele transcende a esses dois, né? Partindo de um texto bíblico mais extenso, uma perícope, um capítulo, ou até mesmo um livro inteiro, ajuda os ouvintes a entender o significado do texto bíblico dentro de seu contexto, os levando a enxergar qual a vontade de Deus para eles, expressa na palavra de Deus. No modelo de pregação expositiva, ou no sermão expositivo, você considera uma parte mais extensa do texto, e aí você já vence o risco de ignorar o contexto. Você não vai pregar expositivamente usando só um versículo. Você vai pregar expositivamente usando uma seção inteira. Você vai entender aquele texto, cada unidade daquele texto, de acordo com o todo. De acordo com o todo. Você pega Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um belo texto. Você pode muito bem pegar só esse versículo, prega textualmente. Mas mais rico será se você pegar a perícope completa que começa lá no versículo 1. Justificados pela fé. Aí o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer o que nós recebemos com isso. O que nós recebemos por sermos justificados pela fé? Aí ele diz, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Nós desfrutamos de alegria na tribulação, esperança. Ele diz que o Espírito é derramado em nosso coração. Aliás, o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse Espírito que é derramado, esse amor que é derramado em nosso coração pelo Espírito que foi dado, é o mesmo amor que levou Deus a provar, dando Cristo em nosso lugar. Então você pega um texto, mas você entende ele dentro do seu contexto geral, seu contexto no mínimo imediato. Então já livra você de impor ao texto um tema. Tem como você pregar sobre o triunfo, a vitória em Romanos 5.
texto vai impor. O que você tem que falar ali? Do que Paulo está falando. Ele está falando de quê? De justificação, de paz, de reconciliação com Deus. Então, a pregação expositiva enxerga o texto dentro do seu contexto. E por isso, pregar expositivamente nos fará ter mais fidelidade ao texto bíblico, reduz interpretações equivocadas, promove o ensino bíblico mais profundo. Então, a pregação expositiva nos guarda, irmãos, de impor à Bíblia o nosso pensamento, nossa ideia. Tem risco disso acontecer ainda? Tem, é claro que tem. Mas é menos, porque vai ficar muito perceptível. Vai ficar muito claro que você está falando algo que o contexto do texto não trata disso. O texto não fala disso. Então, nos protege de acabar fazendo com que o texto ele seja entendido a partir do meu pensamento, das minhas ideias, eu impor ao texto aquilo que eu penso. Não, eu leio o texto, interpreto ele dentro do seu contexto e a mensagem é extraída a partir do que o texto diz. Para concluir, a partir da página 11, e a gente precisaria de um semestre só para essa parte aqui, né? Mas não tem, né? A gente dá mais ou menos aí um passo a passo. É só um passo a passo que você deve seguir para pregar expositivamente. Você deve escolher o texto, 4.1 aí. Você deve escolher o texto e ler. Ler o texto. O primeiro passo é esse. Ler o texto. É fazer o que aquele pregador não fez. Ler o texto. Ler e reler. Ler quantas vezes for preciso. Até aquele texto fazer parte de você. Se possível, decore. O pastor Jonas Madureira, ele disse que no curso de teologia dele, na faculdade teológica que ele ministra, muitas vezes ele fez desafio aos alunos. Ao invés de fazer chamada, como o Breno fez aqui, que fosse irmão, ele dizia assim: olha, irmãos, na aula tal, dia tal, só vai entrar na sala quem tiver lido o livro tal da Bíblia completo. E aí ele, claro, confiava na veracidade dos irmãos, né? Que os irmãos não iam mentir. Aí só entrava se você confirmasse. O pastor Luiz não lia, voltasse da porta. Não leio, voltava da porta. Outras vezes ele dizia: olha, só vai entrar na sala quem recitar o salmo tal. É claro que eram salmos breves que ele pedia, né? Quem recitar o salmo tal de coque na porta. Recitar o versículo tal da Bíblia. Então, a gente precisa ler o texto e ler quantas vezes for preciso. Ler nas mais diversas versões que a gente tem. Adquira, irmãos. Se você não puder adquirir, baixa um aplicativo. Tem aplicativos aí gratuitos na Play Store que tem 8, 9, 10 versões bíblicas diferentes. Você não pode comprar várias versões de papel, né, impressas. Use essas. Compare os textos, porque às vezes na comparação de versão você já tira muita dúvida. Muita dúvida. Sim. Marcos capítulo 5, eu preguei que aqui nessa linguagem minha vai dizer sobre a mulher enferma, né? Que Jesus diz, no verso 34 do capítulo 5, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Só que na linguagem atual, a minha filha. E aqui eu entendi que Jesus Cristo está dando identidade àquela mulher, reconhecendo que ela é filha, né? E aqui na linguagem atual está dizendo minha filha. Já está bem. Ficou mais claro, né? Exatamente. Então essa comparação de versão, ela ajuda muito. Tem um texto em que me fugiu aqui a referência, mas, salvo engano, está em 1 Reis, 2 Reis, por esse, ou é Crônicas, que é dito assim: não se glorie, na versão ARC, a Almeida Revista Corrigida, é dito assim: não se glorie aquele que se cinge como aquele que se descinge. Pergunta aí, o que significa? O que é isso, pastor?
não se glorie aquele que se cinge como aquele que se descinge. Aí você lê na corrigida, não entendi nada. Aí você vai para uma versão NAA, NVI, aí lá está assim: não se glorie aquele que está saindo para a guerra como aquele que está voltando dela. Pronto. Por quê? Cingir ali era vestir a vestimenta de guerra. Descingir é tirar a vestimenta da guerra. Entendeu? Você vê que apenas a leitura de textos em versões diferentes já ajuda muito na compreensão do significado, né, de palavras, de orações, de expressões ali. Então, leia o texto e nas versões, o maior número de versões possíveis. Segundo, página 12, estude trabalhando na interpretação do texto bíblico. E aí nessa interpretação você precisa levar em consideração algumas coisas. Você precisa levar em consideração questões relacionadas ao gênero do texto. Que tipo de texto você escolheu para pregar? É uma poesia? É uma narrativa? É uma parábola? É uma carta? Exato, uma epístola? É um texto sapiencial, que é Provérbios, Eclesiastes? Por que isso é importante, pastor? Eu disse no começo. Cada texto você terá uma abordagem diferente. Você não vai poder interpretar uma narrativa histórica como você interpreta uma poesia. Quando lá é dito que Gideão teve lá aqueles 300 homens, tem algum significado simbólico nos 300 homens? Nenhum. Não. 300 ali é o quê? 300. 150 mais 150. 300. Agora, quando o Salmo 91 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, está falando mesmo de 11 mil? Então, entenderam? A diferença de uma poesia para uma narrativa histórica. E aí eu lembrei que a irmã falou do Flávio Dino, né? Ele, para defender o comunismo na Bíblia, né? Aí ele disse assim: está lá em Atos, é dito que os irmãos distribuíam seus bens. Está aí o comunismo na Bíblia. Não está. Não está. Não é a mesma coisa. Porque o que a gente tem ali é o quê? Que a gente tem uma igreja voluntariamente fazendo, sem ordem governamental, sem ideologia por trás. Não é a mesma coisa. E outra coisa mais grave ainda, você tem um livro de Atos. O que Atos é? Uma narrativa histórica. Qual é a questão preponderante no entendimento de uma narrativa? É que ela não tem função primeiramente prescritiva, mas narrativa. Ela narra, ela não prescreve. Conta uma história. Conta uma história. Lá é dito, em Atos, que os irmãos levavam os aventais de Paulo e os enfermos eram curados. Aí eu pego, pronto, tá aqui, irmão. Vamos lá. A partir de hoje, vamos pegar aí as roupas dos pastores, dos ungidos de Deus, e vamos levar para os enfermos. A sombra, né, e tal. Não pode, porque o texto está descrevendo. Pastor, quer dizer que Deus não pode fazer? Pode. Agora, aquilo não é uma prescrição para eu dizer assim: eu tenho que fazer assim agora. Vou fazer e vai dar certo, né? Fazer a toalhinha, né, irmã? Do Valdomiro. Não dá, irmãos, porque o texto não tem função de me dizer, prescrever o que eu devo fazer, repetir, né? Então, a importância de se entender gêneros se dá por isso. Parábolas, por exemplo. A parábola ela sempre tem um sentido central. E os detalhes na parábola servem apenas para aquele sentido. Sabe o que eu vejo muitas vezes pessoas fazerem com parábola? É pegar a parábola e ela vai dando significado para tudo. Transforma a parábola na alegoria. Faz aquilo que Orígenes fez na história da igreja. Sabe o que Orígenes fez? Que era um dos pais da igreja, que era um alegorista.
que é o pai da alegoria, das pregações alegóricas, ele pegou aquele texto lá da história do homem que descia de Jerusalém para Jericó. Aí ele pregou uma mensagem alegórica. E muita gente repete ela hoje ainda, nem sabendo que é dele. O homem descendo de Jerusalém para Jericó representa Adão. O homem assaltado, o que o assalto é? O assalto ali é o pecado. É a mensagem de Orígenes. O homem é deixado meio morto, é o homem recebendo o resultado dos seus pecados. Mas vem um samaritano, que é Jesus. Estou dizendo que é verdade não, irmão. Estou só usando o que ele falou lá, o Orígenes. O samaritano é Jesus. Aí Jesus aplica óleo sobre as feridas, que é o Espírito Santo. Jesus leva para o samaritano leva para a hospedaria, que é a igreja. Entrega para o hospedeiro, que é o pastor. Paga ali a hospedagem dele com moedas, que é os dons espirituais. E ainda diz assim: um dia eu vou voltar. A Origem pregou essa mensagem, que muita gente repete. Eu já vi muita gente repetindo por aí assim. Só que o sentido ali não é esse, irmão. A história ali é sobre amor ao próximo. A história é contada apenas para dar ênfase ao fato de que o próximo, o meu próximo, é quem estiver precisando de mim. Ainda que seja alguém que aparentemente é meu inimigo. Por isso que Jesus propositalmente coloca um samaritano. Então, o sentido é esse. Parábola, histórias dessa forma, tem um sentido central. Nunca eu vou pegar a parábola das virgens, vou pegar tudo que tiver na parábola das virgens e interpretar. Isso é um sentido, a lâmpada é uma coisa, a meia-noite é outra coisa. Não, a parábola tem um sentido, fala de quê? De vigilância. Esse é o sentido, vigilância. Eu não tenho liberdade de sair dando significado até para a quantidade de lamparina, ou para 10, 5 loucas, 5 prudentes, dizendo que a metade da igreja vai subir e a metade vai ficar. Eu não tenho essa liberdade, irmão, porque a parábola não é para isso. Então você entende o gênero, e o gênero precisa ser interpretado dentro da sua particularidade. Questões relacionadas ao contexto, você precisa entender o texto dentro do seu contexto. E aí, questões relacionadas à aplicação. Na página 14, e agora eu concluo, mas infelizmente nosso tempo findou. Na página 14, eu apresento aí um exemplo, aí é só o esqueleto, viu? De um sermão que eu prego, digo nem preguei, eu prego ele já, algumas vezes já preguei ele, que é um sermão a partir de Efésios 2. Em Efésios capítulo 2, Paulo ele está tratando, depois de falar no capítulo 1 sobre a salvação no que diz respeito à eternidade, falando que fomos escolhidos em Cristo e tal e tal. Aí no capítulo 2, Paulo traça uma espécie de biografia espiritual. Ele fala daquilo que nós éramos, do que Deus fez por nós, do que Deus faz em nós. Você pode perceber que os verbos, os termos que comandam as orações é isso. Ele diz, estando mortos em delitos e pecados, o que nós éramos. Aí ele diz assim, Deus nos amou, mas Deus nos amou, Deus nos redimiu em Cristo. Ou seja, o que Deus fez por nós, Ele nos amou, nos deu vida, e o que Deus faz em nós, capítulo 2, versos 8 a 10. Aí é só um exemplo de uma estrutura básica de um sermão expositivo a partir de um texto, de uma perícope completa, que começa no verso 1 e termina no verso de número 10. Amém, meus irmãos, muito obrigado pela atenção, e é isso. Deus abençoe. Não, vontade. Sim, a tarefa. A tarefa é um trabalho simples. Simples. Esse trabalho, os irmãos não vão precisar imprimir. Os irmãos vão apenas fazer e me enviar. Pode mandar para o diretor, para o irmão Breno, e ele vai me enviar. Estou errando seu nome não, né? É Breno mesmo, né? Mande para ele, ele me envia. De preferência, faça digitar. Pastor, não tenho como. Digite no celular. Mas faça. Aí mande para mim, com o seu nome e o que eu vou dizer para fazer.
Você vai pegar tudo que eu falei aqui e você vai preparar um sermão expositivo. Só isso, fácil. Não vou nem mandar você escrever o que é para fazer, é só isso. Você vai pegar tudo que nós falamos aqui, o conteúdo da apostila, só não pode ser esse aí que está aí, viu? E é autoral, né? É autoral. Escolha um capítulo da Bíblia, ou um livro inteiro, ou um parágrafo. Aí você vai montar um sermão expositivo, com a introdução. Você vai desenvolver os pontos dentro, usando tudo que a gente falou aqui, fazer uma aplicação e me enviar. É bom que eu vou usar o sermão dos irmãos para me pregar. Já vou ter aqui no mínimo aí uns 30. Eu pregar uma coleção. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela paciência. O trabalho, irmãos, que o primeiro, parece que foi o professor que passou, está lá em casa para eu corrigir. Só que parece que falta alguns, né? Entregar? Aí eu vou trazer na próxima aula, eu quero trazer já, então os irmãos entregam. Todo mundo já entregou os outros já? Não, tem uma parte que não entregou ainda. Certo é